Olá, internautas do Portal Gás. A partir de agora, você confere os fatos que são destaque em Santa Cruz do Sul e no estado na primeira edição do Gazeta Notícias. São 11 horas e 30 minutos. Fique bem informado, fique com a gente. Olá, tudo bem? A votação do mais profundo pacote de ajuste fiscal da história do Rio Grande do Sul transforma a capital Porto Alegre em um cenário de tensão. A sessão, que começou no início da tarde de ontem e se estendeu durante toda a madrugada, foi marcada por conflitos dentro e fora do plenário. De um lado, os poucos manifestantes favoráveis às medidas informavam com cartazes que eram a maioria silenciosa. De outro, os opositores. Grande parte deles, servidores de órgãos que poderão ser extintos caso as mudanças sejam aprovadas, manifestaram repúdio às mudanças. O editor de política, Pedro Garcia, e o nosso fotógrafo e cinegrafista, Bruno Pedri, acompanharam o começo do processo na Assembleia Legislativa ontem e registraram um pouco desse clima de incerteza e confusão. Desde o começo da votação na tarde de ontem até agora, apenas 3 dos 26 projetos foram votados. O editor de política da Rádio Gazeta, Ronaldo Falkenbach, explica quais são essas medidas e também comenta sobre o que se pode esperar deste momento que define o futuro do estado. Bom dia, Ronaldo. Foi uma sessão realmente marcada por muita tensão, não é mesmo? Bom dia, Natane. Bom dia aos internautas. Realmente foi uma sessão longa de 13 horas, terminou somente na madrugada, por volta de 13h30, quando a presidente da Assembleia, Silvana Kovács, suspendeu os trabalhos para retomar hoje. E a oposição fez o trabalho dela, no sentido de postergar o início da votação dos projetos, tanto que somente dos 27, só 3 foram votados ontem. Aliás, foram votados boa parte hoje, inclusive, porque foi uma sessão que terminou na madrugada e agora resta a votação das demais matérias. O governo, de certa maneira, não conseguiu cumprir aquilo que pretendia, de colocar em votação os projetos que ele considerava menos polêmicos, justamente para agilizar a análise das demais matérias. Como atrasou muito hoje, tem muita coisa polêmica pendente, então não se sabe se a Assembleia vai conseguir concluir amanhã a avaliação das matérias, ou quem sabe na quinta-feira, ou pode se estender até a sexta. Isso ainda é uma incógnita. Hoje, no início da tarde, tem uma reunião da mesa diretora com os líderes dos partidos para definir esse calendário e esse cronograma de votação. Agora, há uma mobilização forte dos servidores e de categorias contrárias a esse pacote encaminhado pelo governo, em frente à Assembleia e também em frente ao Palácio Piratini. Ontem a gente viu muitas cenas de confusão, de brigas, de intervenção mais forte da Brigada Militar também para conter os ânimos dos mais exaltados. Agora, dos 3 projetos que se aprovou ontem, o que os deputados aprovaram já na sessão dessa madrugada, cabe-se destacar que a gente pode incluir aí a eliminação da AGDI, que é a Agência de Desenvolvimento, que passa a se transformar em um departamento, perde aquela estrutura que ela tinha anteriormente. Também foi aprovado a mudança nas secretarias, e aí é importante explicar um pouquinho dessa mudança, Natane. Vai ser reduzido o número de secretarias a partir de agora, o governo está colocando aí, por exemplo, as secretarias vão reduzir, pela proposta do governo, a Secretaria-Geral de Governo vai se unir com a Secretaria do Planejamento e passa a se chamar agora a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos se une com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Sustentável, vai passar a se chamar Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça.
E a Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer se une com a Secretaria da Cultura e passa a se chamar Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer. Então, foi uma matéria importante aprovada ontem e tem mais coisas ainda a serem analisadas. Ontem também o Estado criou um limite para a cedência de servidores da área da segurança para outros órgãos. Então, a gente fica na expectativa sobre como vai acontecer a votação das demais propostas a partir de agora e já tem algumas reações mais ostensivas, tem a greve dos fiscais agropecuários desde o início da semana, tem a greve que a SUSEP, os servidores da SUSEP declararam já a partir de ontem, final da tarde, como forma de pressão. Enfim, então tem muito movimento contrário em relação a essas matérias e o governo está apostando que consiga aprovar todas elas na visão do governo para garantir a sustentabilidade financeira do Estado. Natane. Tá certo, obrigada, Ronaldo. E a repercussão de todo o processo de votação você confere aqui no Portal Gás. E agora a repórter Marília Nascimento traz as notícias que são destaque na editoria de polícia. Marília, 2 assaltos foram registrados aqui na região, é isso? É isso mesmo, Natane. Por volta da meia-noite de hoje, mãe e filha foram rendidas por uma dupla de assaltantes. As duas estavam em uma motocicleta quando ingressaram na rua Santa Cecília, no bairro Rio Grande, em Santa Cruz. A mãe conduzia o veículo e reduziu a velocidade para passar sobre uma ponte. Neste instante, elas foram abordadas por 2 homens que ordenaram que elas descessem do veículo. Além da motocicleta, os assaltantes levaram uma bolsa com um celular e documentos. Os capacetes também foram levados. Segundo as vítimas, um deles estava armado. E repercute hoje na Gazeta do Sul um assalto que ocorreu na noite do último domingo em Venâncio Aires, na localidade de Vila Palanque. A proprietária de um posto de combustíveis foi rendida enquanto estava no escritório do estabelecimento. Ela abriu a porta pensando que iria atender a um cliente, mas era uma emboscada. 4 assaltantes com toucas ninjas, luvas, coletes à prova de balas e armas longas participaram da ação. O rapaz que bateu na porta havia sido rendido pelos homens poucos instantes antes, assim como outro cliente que foi mantido refém dentro de um Astra usado no assalto. O grupo fugiu levando dinheiro e 8 pneus, além de alguns objetos da casa dos proprietários. Você pode conferir o infográfico completo que detalha a ação dos bandidos na edição de hoje da Gazeta do Sul. É com você, Natane. Obrigada, Marília, pelas informações. E nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, confira que desde a enchente de outubro, moradores do interior de Rio Pardinho sofrem com a queda de um pontilhão. Ensinar, educar, fazer você crescer. Como é bom ter esta missão. Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. 140 anos de tradição. Mauá, Mauá, Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. Unisque, mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva mais! São 11h38 e você confere imagens ao vivo de Santa Cruz. Os termômetros marcam agora 27 graus e não está descartada a possibilidade de rápidas pancadas de chuva para esta terça-feira. A máxima hoje chega aos 35 graus. E faz 3 meses que moradores da Travessa Bauerman, no interior de Rio Pardinho, sofrem com a queda de um pontilhão. O repórter João Kleber Caramês foi conferir a situação no local e traz mais detalhes. Estamos na Travessa Bauerman, em Rio Pardinho, e a situação aqui é bem complicada. Os moradores estão isolados, eles precisam utilizar uma ponte pêncil, porque a ponte do local, o pontilhão, está em situação precária, foi levado pela enchente que aconteceu em outubro. Então a situação aqui é bem complicada, é bem crítica e os moradores esperam alguma solução, alguma forma aí de resolver o problema que já passa dos 3 meses. A vergonha está ter que caminhar quase 1 quilômetro aí todo dia por causa das crianças. É 2 vezes por dia, mas tá louco, é uma vergonha, tia. As crianças precisam do transporte, de uma Kombi que vem até aqui, então tem que trazer as crianças todos os dias, para que elas possam ir para a escola. Isso mesmo. Com a chegada do 25 de dezembro, muito se fala sobre o indulto de Natal.
O juiz da 2ª Vara Criminal, Assis Leandro Machado, explica de que forma esse benefício é concedido aos detentos e também esclarece algumas confusões feitas pela população ao tratar sobre o assunto. A entrevista é do repórter da Rádio Gazeta, Leandro Porto. A unidade móvel da Rádio Gazeta está aqui com o doutor Assis Leandro Machado, responsável pela 2ª Vara Criminal, também pelos juizados da violência doméstica e pela Vara de Execuções Criminais de Santa Cruz do Sul. E o nosso assunto é um assunto que sempre gera uma certa polêmica e muita discussão, que é o indulto de Natal. Doutor Assis, eu lhe pergunto, em primeiro lugar, se esse ano nós teremos indulto de Natal, a liberação de que presos possam ir para casa nessas festividades de final de ano. O que acontece? O indulto e o decreto de indulto natalino, e que também concede comutação, é um decreto presidencial que, de regra, ele é publicado em torno ali de 24, 25, às vezes até dia 30, 31 de dezembro, em edição extra do Diário Oficial. Tradicionalmente, já pelo menos há 3 anos, nós trabalhamos com o recesso, o período de recesso aqui no Rio Grande do Sul, onde de 19 de dezembro, esse ano será assim, a partir do 19 de dezembro até o dia 9 de janeiro, nós estaremos atuando em plantão judiciário aqui, somente para medidas de urgência. Em outras palavras, significa o quê? Assim como foi em 2014 e 2015, também em 2016, nós da equipe, uma espécie de esforço concentrado, um mutirão, a gente analisa todos os PECs, apenas os processos de execução criminal, apenas após o regresso, a retomada dos serviços após o período de recesso. Bem, doutor, portanto, a gente pode dizer que nesse ano não teremos indulto de Natal. Não teremos presos saindo em saídas temporárias, por exemplo, em virtude do decreto de indulto natalino. Assim foi em 2014 e assim foi em 2015. E se faz muito alarde, muita preocupação nesse sentido, que presos do semiaberto ou aberto, ao longo do ano, já estão gozando de saídas temporárias, portanto já estão na rua trabalhando, já estão usufruindo do benefício de saída temporária, de passar o final de semana com a sua família, por exemplo. Então não é por causa do decreto de indulto natalino que ele vai ter um benefício a mais, um preso que estaria, por exemplo, recolhido em galeria, que vai obter esse benefício e então vai poder estar nas ruas. E o Gazeta Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações sobre Santa Cruz e região você confere na edição das 7 horas da noite com a apresentação de Nayara Silveira. Até mais!